Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai, com você aqui para mais um super vídeo do canal. E vamos trabalhar aqui neste vídeo 32 questões, neste bloco, em especial questões de legislação educacional. Depois traremos um segundo bloco aí, uma quantidade próxima de questões também sobre conhecimentos pedagógicos, questões mais voltadas à parte de pedagogia, tá bom? Então, já deixa, ó, teu like aqui para nos abençoar. O YouTube entrega para mais pessoas, por isso é importante você deixar o teu like aqui no canal. Já deixa o teu comentário aqui, professor, qual prova que você vai fazer, qual banca, qual data da sua prova. Nós temos vários aulões de revisão. Então, se você quiser levar um aulão de revisão para a sua prova, deixa o comentário, entre em contato conosco aqui, que eu te mando um link de WhatsApp para você falar conosco, a gente montar um grupo para a sua preparação um pouco mais específica, né? Tá bom? Então, deixa o like, comentário, curte aí, compartilha e deixa também a sua inscrição e ativa o sininho para você ter acesso aos novos vídeos. Então, vamos que vamos à tela. A prof vai apresentar alguns materiais para você aqui. Muito bem. Deixa o prof entrar aqui na tela um pouquinho. 32 questões, 2024 aí, questões comentadas. E você pode, no link na descrição, ter acesso ao nosso pack de revisão, pack de reta final. É um pack completo de mapas mentais com 900 questões. São 5 cadernos, tá? Está escrito 4 cadernos ali, mas são 5 cadernos de questões. Você está vendo todos os temas aqui, mais um pack completíssimo de mapas mentais para você. Ponto importante é você acelerar a tua preparação. Nada melhor do que os mapas mentais e resolução de questões, tá joia? E também aqui a nossa plataforma pedagógica, a nossa sala, ela nesses dias aqui, em novembro, se você está assistindo agora a partir do dia 15 a 30 de novembro, vai estar com valor de Black Friday inacreditável. Você não vai, quando você abrir aquilo lá, você vai falar, professor, você está maluco? E aqui também você vai ter acesso a todo esse conteúdo durante um ano, com vários cadernos de banca de bônus que nós deixamos lá para você. Um ano de acesso à plataforma com todas as atualizações, por um valor aproximadamente aí de R$ 5 por mês. E esse valor na Black Friday, ele cai um pouquinho. Você vai ter do dia 15 de novembro de 2024 até o dia 30. Não deixe de acessar a plataforma, tá bom? Que você vai ter um ano de acesso por um valor que nem você vai acreditar. Então, nesses 15 dias de novembro de 24, nós vamos deixar um valor bem bacana da plataforma. Melhor do que já está, né, meu povo? Então, vamos que vamos aqui as nossas questões. 32 questões de conhecimentos pedagógicos. Então, de acordo com a Lei 9394 de 96, que normatiza a educação brasileira, julgue os itens a seguir. Questão de número 1, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade são princípios para a ministração do ensino segundo a LDB. Aonde nós temos aqui, prof, os princípios, lá na LDB, em seu artigo 3º. Você assiste às aulas aqui do canal, você já sabe, isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca em provas. Pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, está lá no artigo 3º, respeito à liberdade e apreço à tolerância, você vai encontrar lá. Então, a questão de número 1, corretíssima, lindíssima, para você matar qualquer tema de princípios que tratem esses incisos na sua prova. Questão de número 2. A LDB trata da coexistência de instituições públicas municipais, estaduais e federais, mas não cita o ensino privado. Está lá no artigo 3º também, tá bom, prof? Lá nos princípios, coexistências de instituições públicas e privadas. Então, aqui a banca, ó, fez uma pegadinha, trata sim do ensino privado. Então, questão de número 2, questão está incorreta. Questão 3. É dever do Estado garantir a disponibilidade do acesso à educação básica dos 4 aos 17 anos de idade, de forma gratuita, inclusive para os que ela não tiveram acesso na idade própria. Então, nós vamos ter aqui, ó,
O dever do Estado com a educação, isso aqui é também um dos temas mais cobrados em prova, onde que nós vamos ter na LDB, lá no artigo 4. Então, artigo 4 da LDB, e na CF de 88, aonde que eu encontro o dever do Estado com a educação, prof, lá no artigo 208. Sempre falo para vocês, estudem, se está no seu edital a CF e a LDB, em paralelo, estudem juntos, agreguem aí no estudo de vocês, tá bom? Então, questão número 3, super correta, completa, 4 aos 17 anos. Lembrando que esse inciso na LDB aqui da educação básica, ele foi incluído pela Lei 12.796. É uma das atualizações mais importantes que a LDB sofreu e muito cobrado em provas, tá? Muitas vezes a banca coloca a Lei 12.796, ao invés de colocar artigo 4º, tá legal? Então, você já sabe que a 12.796, que atualizou aí, inciso no artigo 3, 4, 5, 6, 26, 29, 31 e 58, entre outros diversos artigos foram alterados. Tá joia, prof? Então, seguimos aqui. Questão de número 4. No ensino fundamental, é vedada a inclusão no currículo de Educação Artística, Literatura e História brasileiras dos conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira. Certo ou errado, prof? Aonde que nós temos isso aqui lá na LDB? Lá no artigo 26A, que trata a inclusão da história e cultura afro-brasileiras. Então, não é vedada, aqui está errada a questão, é obrigatória a inclusão dos conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileiras, tá joia? Então, as bancas adoram mudar essa palavrinha. É obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio, na educação infantil, não. Se a banca colocar educação básica, também a questão está incorreta. Aqui ela especificou no ensino fundamental, não tem problema algum, e torna a questão errada. Questão de número 5. De acordo com o artigo 24 da LDB, a avaliação do desempenho do aluno deve ser realizada de forma contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os aspectos qualitativos. Artigo 24. Despenca em provas também. Professor, está certo ou errado? A questão está errada. O que que torna a questão errada? Os aspectos são qualitativos sobre os quantitativos. Então, aqui é o contrário. A questão está correta, contínua e cumulativa. Até aqui estava tudo certinho, tudo bonitinho. A banca inverte aqui. O quantitativo e o qualitativo, lembra. O que que você vai lembrar assim na tua prova? Olha, a qualidade vem antes da quantidade. Guarda isso, artigo 24, você mata a questão numa boa aí. Questão de número 6. Em relação à educação escolar pública, é dever do Estado garantir a educação básica obrigatório e gratuito dos 4 aos 16 anos. Essa aqui você não erra por nada, dos 4 aos 17 anos, artigo 4º da LDB, artigo 208 da CF, nossa Constituição Federal. 4 aos 17 torna a questão 6 incorreta. Questão de número 7. De acordo com a Lei 14.645 de 2023, uma das últimas atualizações aí da nossa LDB, trata da gestão democrática, é incumbência da União assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. São dois temas que estão nesta lei, que é a gestão democrática e a educação profissional, técnica e tecnológica. Artigo 7, lá, de acordo com questão 7, perdão, de acordo com a nossa LDB. Corretíssima, prof. Questão de número 8, ainda conforme a Lei 14.644 de 2023, são duas leis. 644 e 645, uma trata a educação profissional, a outra trata a gestão democrática.
Em seu artigo 14, o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo perfeito, que tem como finalidades o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais, nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos princípios de, aqui eu fiz questão de negritar a questão para você, ó. Então, quais são os princípios do artigo 14 lá? Para que você mate a questão. Democratização da gestão. Pega a sua LDB, prof. Está no artigo 14, ó, democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, à qualidade social. São três princípios que vão nortear essa melhora de qualidade de acordo com a Lei 14.644. Guarda com você, por ser uma atualização mais nova da LDB, pode ser que ela caia na sua prova aí. Questão correta, lindíssima. Vamos seguindo o barco aqui. Se você está gostando, prof, já deixa o like, tá bom? E uma informação importante, o prof esqueceu de falar para vocês. Jesus, pode baixar o PDF, está disponível aí, tá bom, prof? É gratuito, grátis, como diz o menino lá. Questão de número 9. De acordo com o artigo 4 da LDB, que também trata o dever do Estado com a educação, ó, é dever do Estado com a educação, ou é dever do Estado oferecer educação infantil gratuita às crianças de até 4 anos de idade, certo ou errado, prof? A educação infantil, ela não é até 4 anos de idade, ela vai do 0 aos 5 anos de idade. Então, 0 aos 5 anos de idade, a gente vai ter aqui, ó, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, não 4. Questão 9 está incorreta. Questão de número 10. A educação nacional é composta. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a organização da educação no Brasil. A organização aqui no nosso país, ela se organiza em níveis, etapas e modalidades. Quais são os níveis que nós temos aqui? Educação básica e ensino superior. Então, isso aqui são níveis da educação. Na educação básica, nós temos as 3 etapas lá, de acordo com o artigo 21. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Cuidado, tá bom? Tem uma exceção no artigo 4º, então você estuda o artigo 21, já pega o artigo 4º sobre a organização da educação. Lá no artigo 4º fala pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Professor, por que fala pré-escola e não educação infantil? Porque no artigo 4º, o dever do Estado com a educação é dos 4 aos, a educação básica, perdão, é dos 4 aos 17 anos, 4, 5 anos pré-escola, 6 a 14, ensino fundamental, 15 a 17, ensino médio, o bichinho lá, deu tudo certo na vida dele, então aos 17 anos aí, ele encerra o ciclo da educação básica. A questão quer dizer o seguinte para nós, a educação nacional, então essa educação nacional, ela fala dos níveis, é composta de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Até aqui a questão tá show de bola. Além de educação superior, temos 2 níveis, ó, educação básica superior tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, tá? Então, isso aqui são objetivos que a gente vai ter no ensino fundamental, tá certo? Então, a questão 10, questão também está correta. Questão de número 11, agora de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, julgue os itens a seguir. Então, falamos de Base Nacional Comum Curricular. Muito importante você entender sobre o documento,
Questão 11. É um documento de caráter sugestivo que orienta o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes podem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A questão tá bonita, não tá, prof? Mas está errada. Vamos fazer o caça-erros nessa questão aqui, ó. Tá lá na introdução do documento, isso aqui. A base nacional, ela é um documento de caráter normativo. Então, ela tem força de lei. Sendo um documento normativo, ele é um documento com força de lei, subtende-se um documento obrigatório, tá certo? As aprendizagens essenciais, quando a base se refere às aprendizagens essenciais, ela está falando das habilidades. Então é importante você associar tudo isso aí. Então a questão número 11 está incorreta. Questão 12. A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos. Então, a base, lembrando, ela não é currículo, ela vai fazer o quê? Nortear os currículos das escolas, redes públicas e privadas, tá, gente? Então, cuidado para a banca colocar só rede pública aqui de todo o Brasil. Então, a primeira parte está tudo certinho. A BNCC pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país por meio de uma referência comum obrigatória para todas as escolas de educação básica, respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e às escolas. Essa questão não poderia estar mais linda que isso, está corretíssima. A base é um documento normativo que orienta o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que os alunos vão desenvolver ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica, e é um documento que vai nortear o currículo das escolas, das redes públicas e privadas do país, tá bom? Questão 12, bem tranquilinha também. Vamos para a questão de número 13 agora. A partir da implementação da BNCC, a elaboração do projeto pedagógico, ou PPP, passou a ser um ato suplementar, dado que a BNCC já propõe os elementos curriculares de organização da aprendizagem e sua sequência didática. E aí, prof, certo ou errado? Um, dois, três, para você pensar nessa questão, analisar. A base nacional, a partir da base, a elaboração do PPP passou a ser um ato suplementar? Não, a base não veio substituir documento algum. A base não é currículo. Na teoria, a gente pode até entender que a base veio sim suplementar outros documentos. Na teoria, tá? Mas a base não anula os parâmetros curriculares, não anula as DCNs e não faz que o projeto político-pedagógico seja um ato suplementar. Totalmente errada a questão 13. A gente pode seguir aqui. Questão 14. Na mediação de conteúdos à luz da base nacional comum curricular, o professor deve buscar desenvolver as 10 competências gerais da educação básica. Certo ou errado? Certinho até aqui, né, prof? Que pretende assegurar, como resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral. Está lá no início do documento, na introdução do documento, isso aqui, ó. Fala da formação integral. Isso aqui é um ponto muito importante, que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, a questão 14 está exata, corretíssima. A formação integral que a base se refere é o holos, é o holístico, é formar o ser humano como um todo. Perfeito, prof, até aqui? Já deixou o like, já deixou o comentário da prova que você vai fazer, já baixou o teu PDF. Se não baixou, dá uma pausa. Pode ir dando pausa, pode fazer as questões antes do prof aqui, sem problema algum, como ficar melhor para os seus estudos. Seguindo aqui, questão de número 15, na BNCC, competência. Então, um dos conceitos mais importantes que a gente tem dentro da base nacional, muito cobrado em prova, tá, prof? É um conceito de competência, tem que estar na ponta do cérebro.
é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, o pleno exercício da cidadania, o mundo do trabalho. Então, você vai lembrar o seguinte: você pode lembrar da chave, mas você pode lembrar que a BNCC ela toma chá, conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Tudo isso aqui se refere à questão da competência, que é a mobilização, é colocar em movimento os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e valores. Tá perfeito? Então, questão perfeitinha, lindíssima. Questão de número 16, nós vamos seguir agora, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue os itens a seguir. Vamos lá para as questões mais cobradas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, pessoa com até 12 anos incompletos. Tá certo, prof? Criança? Tá certo. Não pode, gente, estar completo, tá? Completou 12 anos, ele vira o quê? Um aborrecente, ou adolescente. É um adolescente, um abençoadinho aí. E aquele entre 12 e 18 anos de idade. Certo ou errado? Certíssima questão 16. Um dos temas que mais cai em prova em relação ao ECA, a Lei 8069 de 90, é exatamente o conceito de criança e adolescente. Aquela questão que você não pode errar na prova, bater o olho 30 segundos, mata a questão bem rapidinho na prova. Questão 17, de acordo com o artigo 55, é facultativo aos pais matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Nem se você não for professor, você não erra a questão dessa. Matrícula é obrigatória. A partir de quantos anos, prof? 4 anos de idade, não é isso? Fez 4 anos ali, o bichinho tem que estar matriculado, não tem conversa. Então, questão 55, um erro bem tranquilo aqui, você também mataria na tua prova com muita facilidade, eu tenho certeza disso. Questão de número 18, os casos expressos em lei aplica-se excepcionalmente, cuidado com palavras restritivas, excepcionalmente, prioritariamente, obrigatoriamente, exclusivamente. Este estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Pode ser aplicado o ECA a partir dos 18? Pode, em casos excepcionais citados lá no documento, tá bom? Então, questão 18 aqui, corretíssima, mata rapidinho também, tá, prof? Questão de número 19. De acordo com o artigo 53 do ECA, assegurar o acesso à matrícula em escola pública ou privada de forma gratuita próxima de sua residência para irmãos que frequentarem a mesma etapa ou ciclo do ensino na educação básica. Certo ou errado, prof? Essa questão aqui está errada. O que torna a questão errada aqui, você já detectou, não foi, ó? A palavrinha privada. Então, assegurar a matrícula em escola pública, educação pública, gratuita, próxima de sua residência para irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino. Tá bom? Então, 19, incorreta. Questão de número 20. De acordo com o artigo 18 do ECA, considera-se castigo físico, um tema muito importante no ECA. Quais artigos, prof, que a gente estuda no ECA aqui? Deixa eu colocar para você, para te dar uma luz aí, você que está começando nos concursos da educação. Quais artigos que eu vejo caírem muito em prova de professor, tá? Claro, isso aqui, ó, tem exceções. Às vezes, em uma prova ou outra, as bancas gostam de pegar outros artigos. Mas você vai pegar o artigo 1 ao 6 do ECA, o artigo 18, tanto A quanto B, artigo 25, artigos 53 ao 59. E se não me falha a memória, tá, prof? Aqui eu já não tenho, eu quero que você confira aí.
é o artigo 149, que fala daquela permissão onde o menino pode entrar, por exemplo, no jogo de futebol, no teatro, se ele pode ir acompanhado, até que idade. Isso aqui é muito importante, tá? Dentro do documento. Eu já vi provas que cobraram essa questão. Se não me falha a memória, é o artigo 149 do ECA. Mas, por favor, confira aí para o prof, pode estar equivocado aqui também. Mas ele trata exatamente dessa permissão, onde a criança ali, o adolescente pode entrar em alguns espaços acompanhado, não acompanhado, tá bom? Muito importante. Então vamos lá. Tratando aqui do artigo 18, nós vamos ter castigo físico e tratamento cruel ou degradante. Vamos fazer logo isso aqui, ó. A questão 21 trata disso aqui, ó. Tratamento cruel ou degradante. O que que é o castigo físico para você não errar na sua prova? Você pode fazer esse mapinha assim, ó. Castigo físico. Você vai colocar assim, ó. LS. Sofrimento físico ou lesão. Então, a questão de número 20 está correta. Tratamento cruel ou degradante. Você vai colocar o RA. O que que é RA, professor? É golpe de karatê? Não. Tratamento cruel ou degradante, ó. Ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que R. Ridicularize. A. Ameace gravemente. H. Humilhe. Lesione? Não. Então a questão 21 está errada. Tratamento cruel ou degradante tem que ter o RA. Ridicularize, ameace gravemente ou humilhe. A lesão tá aqui, ó, na questão de número 20. Então aqui é castigo físico, lesão e sofrimento físico, tá bom? Então isso aqui não pode entrar no tratamento cruel ou degradante. A banca muda e pega muita gente aí nas provas, tá bom, prof? Vamos seguindo aqui sobre agora o disposto na Constituição Federal. Adoro falar da CF, adoro dar aula de CF. Vamos lá. Questão 22. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Ponto importante aqui, ó. Deixa eu colocar um marca-texto aqui para vocês, ó. Direito de todos. Isso aqui costuma cair em prova de vez em quando. Dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui na base, na LDB, nós temos os tripés. Eu faço um triângulozinho assim, tá? Então, aqui, ó, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. A CF, no 205, a LDB no seu artigo 2 e a Base Nacional na sua introdução. Então, a questão 22 está correta. Artigo 205 da CF de 88. Deixa o prof molhar o bico aqui um pouquinho. Se não, não sai. Questão de número 23. Olha só, lá na LDB, no artigo 3, na CF, nós temos o ensino será ministrado com base na singularidade de ideias e de concepções pedagógicas. Isso aqui é o que mais cai de princípio, tá, gente? É pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, pluralismo, não singularidade. E coexistências de instituições públicas e privadas, tem que estar juntinho aqui, não indissociáveis, tá bom? Então, no segundo está correto, o primeiro errado, que torna a nossa questão incorreta. O princípio da coexistência aqui está certinho, tá, gente? Mas a palavra singularidade matou a nossa questão aí. Questão 24.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, essa questão está lindíssima, né, gente? Está errada. Professor, onde está o erro aqui, ó? Artigo 208, alinhado ao artigo 4, você pode estudar aí, ó, artigo 208 da CF, trata das garantias, dever do Estado, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Quase que eu pego você, não foi? Quase, hein, prof? Tenho certeza que você não cai nessa, não. Isso daqui já tá, é aquele inciso manjado que você mata tranquilamente aí na sua prova, até por eliminação das questões. Questão de número 25. O dever do Estado com a educação, 208, será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular. Então, peraí, professor, ensino noturno regular é dever aqui do Estado com a educação? Sim. Adequada às condições do educando? Sim, está correta. 25 correta. As bancas adoram vir aqui, ó. Adequadas condições do estabelecimento de ensino. Muito cuidado, tá? É sempre adequada às condições do educando. Então, questão 25, corretíssima, lindíssima. Questão 26. O dever do Estado com a educação, 208, ó, despenca nas provas, tá, gente? 206, 208, 210, 212 e 214. Despenco em provas. Artigos pares caem mais. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais básicos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa questão está errada. Quando nós falamos dos princípios não, garantias, que é lá no artigo 208, artigo 4º da nossa LDB, nós estamos falando dos níveis mais elevados do ensino, não níveis mais básicos do ensino. Então, torna a nossa questão incorreta. Questão de número 27, conforme o artigo 212, muito importante isso aqui, muito importante. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos analisar por quê. Ele fala de investimento. Então, ele fala o seguinte: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, os estados, o DF e os municípios, sempre o mínimo, né, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prof, essa questão está certa ou errada? Artigo 212, ele fala o seguinte: guarda com você para nunca mais esquecer. União, nunca menos que 18%. Estados, DF, municípios, nunca menos ou mínimo 25% da sua receita de impostos, transferências, tá certo? Então, essa questão aqui tá certinha, né, professor? O outro ponto que eu te daria atenção, eu já fiz questões aqui, já elaborei questões que eu troquei isso aqui, ó. E a pessoa, às vezes, na hora da prova, ela passa batido. Anualmente, semestralmente. Então, é por ano, todo ano, anualmente, nunca menos que 18, a União, Estados, DF, município, nunca menos que 25%. Você não erra mais o artigo 212, eu tenho certeza. E aproveita, pega a meta 20 lá do PNE, que também fala de investimentos. Questão de número 28, falando em metas, olha quem apareceu aqui, julga os itens a seguir com base no Plano Nacional de Educação. Questão de número 28, vamos lá. Ampliar o investimento em educação pública para o mínimo de 7% do produto interno bruto, do PIB, né, do país no quinto ano da lei
e para 10% no final do decênio 2024. A gente tem que ter muito cuidado com percentuais, com períodos, né? Então vamos lá. Quando falamos de investimento, nós estamos falando o seguinte: ampliar o investimento para no mínimo 7% quando? No quinto ano ou até o quinto ano da vigência do PNE. E 10% no caso agora, 2024, já tem que ter essa ampliação aqui. Então, a questão 28, prof, tá correta, perfeita, lindíssima. Podemos seguir aqui. 7% do PIB até o quinto ano, 10% já no final do decênio, que ocorreu em 24. O plano foi estendido até dezembro de 2025. Lembre disso. Questão de número 29. A primeira meta do PNE é universalizar até 2016. Então, nós precisamos entender o seguinte, ó. Toda meta, o que que difere lá no PNE? Diretriz de meta, para que você não erre na tua prova, tá bom? O que que é uma diretriz? O nosso PNE, ele tem 10 diretrizes, correto? Aonde que elas estão? Lá no artigo 2º da Lei 13.005 de 2014. O que que são diretrizes, prof? Diretrizes é uma direção. É aquilo que eu quero caminhar. Então, eu quero erradicar o analfabetismo. Isso é uma direção, tá certo? O que é uma meta? Meta tem características, tem alguns atributos que a gente vai entender aqui, ó. Se você nunca ouviu falar, existe um modelinho de metas chamado Meta Smart. Quando eu ministro meus treinamentos, minhas palestras, eu coloco um Szinho aqui e vou te explicar por quê. Toda meta ela é específica, mensurável, voltada para a ação, para o resultado, ela tem um tempo, e aqui o S, o que o professor humildemente acrescenta nesse modelo de metas, é por trás de toda meta tem um sentimento quando nós alcançamos. Então, o que acontece na meta? Ela vai ter um tempo, ela vai ter uma especificidade. Então, olha aqui a meta 1, ó. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola. Olha só, se o texto fala pré-escola para as crianças de 4 a 6 anos de idade, então já sei que está errado. 6 anos é fundamental. Então, 4 a 5 anos, já está errada a questão. E ampliar a oferta de educação infantil em creches e de forma a atender, no mínimo, 70% das crianças de até 3 anos até o final de sua vigência. Então, tem dois erros aqui na questão: 4 a 5 anos, e esse mínimo aqui é atender 50%, não 70%. Tá bom, prof? Só que nessa questão fizemos uma pincelada bem bacana. Você vai conseguir distinguir diretrizes, que é uma direção, caminho, de metas, que é onde eu tenho especificidade. Olha a meta. Até 2016, para quem? Olha a especificidade que tem a meta. Para qual etapa? E na creche, quantos por cento? Para quem? Então, a gente mata essas questões assim. Certo? Vamos seguindo o nosso super simulado aqui. Chegando no final, que bacana. Deixa o prof voltar um pouquinho para a tua tela agora. Eu gosto de pelo menos encerrar, fazer as últimas questõezinhas aqui com vocês na tela. Eu acho que fica mais gostosinho, mais respeitoso, inclusive, né? Eu nem gosto muito de dar aula sem aparecer, gente. Mas às vezes a gente, devido ao modelinho de aula, a gente faz, não tem problema algum. Sabe que eu amo vocês, tenho um carinho imenso aqui. Quem participa dos nossos aulões, quem entra em contato com a gente sempre é tratado com muito amor e carinho e respeito, tá bom? Afinal, né, você e eu que estou aqui, nós somos mestres, a gente não pode esquecer disso, não. Questão de número 30. O Plano Nacional de Educação compreende metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade. Certinho até aqui. O PNE prevê, por exemplo, a oferta de educação em tempo integral, no mínimo 50%. Meta 5, né?
ou meta 6 agora, fugiu. Meta 5 ou 6, se não me falha a memória. Educação em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% da educação básica. Professor, está certo ou errada a questão? Está linda, está certa, corretíssimo. Sempre lembra que tem que ter paridade, 50, 25. Ok, se eu vou duplicar uma escola para ter tempo integral, é 50% para 25. Vou diminuir o número de alunos ali que eu atendo, né, em tese. 31, uma das metas do Plano Nacional de Educação é de alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. Está lá nas metas do PNE, e aí, tá certo ou errado, prof? O que você acha? Está errada. É ao final do terceiro ano, aí fica aquela cobrança em cima do professor, né? Aquela pressão que a gente já sabe que o sistema faz aí, para entregarmos essa educação lindíssima aí para todo mundo. Questão de número 32, depois temos mais um bloco de questões, tá? De conhecimentos pedagógicos. Nós vamos fechar aqui esse bloco só de legislação educacional, temas mais cobrados para você. Depois você vai ter acesso ao próximo bloco. Fica relaxadinho aí, tranquilinho. 32. Artigo 5º. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objetivo de monitoramento contínuo. Lembrando que o artigo 5º aqui é referente à Lei 13.005, que trata de quê? Um dos temas que você tem que levar para a tua prova. Quais são as instâncias que monitoram e avalia a execução do Plano Nacional de Educação. Tá legal? Então guarda com você aí. Vamos lá. Quem é que avalia periodicamente, quem é que monitora a execução deste PNE, este documento, né, das ações que trata o PNE? Então vamos aqui. Ministério da Educação, MEC, faz parte desse grupo? Faz parte. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Qualquer documento que você pegar em relação ao Plano Municipal de Educação vai ter, no âmbito do município, a Secretaria Municipal, vai ter a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores. Vamos lá. Próximo, Conselho Nacional de Educação, certo? Aí no município vai ter Conselho Municipal de Educação. Provavelmente a maioria dos documentos, tá, gente? Pode ser que em algum que a gente não conheça o município seja diferente. Sistema Educacional Brasileiro, não. Olha aqui o erro da questão, ó. Sistema Educacional Brasileiro, não. Fórum Nacional de Educação, FNE, sim. A palavra, a questão com o Sistema Educacional Brasileiro torna a questão 32 incorreta. Gostou das 32 questões até agora? Respirou? Já vamos entrar no próximo bloco aí, tá bom? Você vai ter acesso ao próximo bloco. Já deixou o like, prof? Já comentou a questão? Já compartilhou nos seus grupos de WhatsApp, já baixou o material, tem muita coisa aí que você pode também nos abençoar, tá bom? Então, fechamos aqui, gente, o nosso bloco com 32 questões e você vai ter acesso daqui a alguns dias. Fique atento, por isso que é importante você, ó, inscreva-se no canal, ativa aquele sininho para você receber aí a notificação da próxima aula. Em poucos dias a aula já vai ser liberada aqui para você, tá bom? Na descrição do vídeo, link com todos os materiais que você pode ter acesso para sua preparação e para você falar conosco nos aulões de revisão. Beijo no coração, forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.